Família, atenção, a notícia de última hora acaba de surgir da conta de que Trump acaba de autorizar as Forças Armadas Americanas para apoiar o governador Cláudio Castro. É isso mesmo, do Rio de Janeiro. Todo mundo viu aí o que aconteceu, né? A operação, a mega operação, que infelizmente tiraram a vida de 4 trabalhadores. As únicas vítimas ali foram aqueles 4 policiais. E agora, família, o bicho pegou de uma vez por todas. Não adianta careca tentar intervir, não adianta eles tentarem caçar o mandato do governador, porque caíram do cavalo. A verdade apareceu. Família, é game over. Acabou a tirania. O Trump não está de brincadeira. Maduro já está pronto para deletar. O Hugo Carvajal, nos Estados Unidos, já falou muita coisa aí do Brasil envolvendo Lula, STF e muitas outras autoridades aí. E agora o Trump já tem agentes do FBI no Brasil. Pasmem. Ah, eu não vi isso. Onde que é a fonte? A grande mídia não te mostra, meu amigo. Então, já vai chegando aí, chama todo mundo para a live, já deixa aquele like, se você puder, nos apoia aí através do Pix DDD 31 99691 1975. Gabriel Mendonça, nos ajude aí, pessoal. Honre esse canal com qualquer valor aí no Pix, na contribuição, para que assim nós possamos alcançar mais e mais pessoas e trazer um jornalismo imparcial, um jornalismo diferenciado em busca da verdade dos fatos na velocidade da web, onde você é o principal aqui nesse teatro chamado Brasil, né? Vem comigo na matéria então e vamos ouvir aqui esse áudio bombástico aí que a grande mídia não mostra. Você não vai achar isso na grande mídia. Trump autorizando aí e o bicho vai pegar, tá, família? O bicho vai pegar, o chicote de aço vai estralar, vai cair muita gente. Então é importante você já ir se inscrevendo aí agora. Ó, deixa o like aí, família. É importante também já dar o joinha agora para que o algoritmo dispare o nosso conteúdo. Inscreva-se também no canal se você apoia o nosso querido e amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá então, sem delongas, vamos ouvir mais esse áudio bombástico aqui do canal, O Barba Ruiva. Sejam todos bem-vindos, vamos ouvir. Neste exato momento, enquanto você assiste a este programa, uma reviravolta diplomática de proporções inéditas sacode os bastidores do poder no Brasil. Uma carta oficial atravessou o oceano, partindo de Washington direto para o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O remetente? O governo dos Estados Unidos da América. O destinatário? O governador Cláudio Castro. O conteúdo? Uma manifestação de solidariedade e, mais importante ainda, uma oferta explícita de cooperação no combate ao crime organizado que estrangula o Rio de Janeiro e ameaça a própria estabilidade nacional. Mas por que essa carta causa tanto desconforto em Brasília? Por que setores do governo federal reagem como se estivessem diante de uma afronta à soberania brasileira? E por que, afinal de contas, há quem prefira recusar ajuda internacional quando o país sangra sob o domínio de facções criminosas que operam como verdadeiros exércitos paralelos? Vamos aos fatos. A carta foi assinada por James Sparks, representante do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vinculado à DEA, a Drug Enforcement Administration, a mesma agência que ofereceu 50 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro e que teve papel decisivo na queda de Pablo Escobar na Colômbia. O texto é direto e respeitoso. Cito: "É com profundo pesar que expressamos as nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação contenção no Complexo do Alemão." Mais adiante, a carta reforça: "Neste momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário." Antes de começarmos, gostaria de fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Isso faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo informações relevantes diretamente de Brasília e dos bastidores da política nacional e internacional. Agradecemos de coração o apoio de cada um de vocês. Dito isso, vamos direto ao assunto.
porque o que temos para tratar hoje é absolutamente inacreditável. Essa não é uma carta protocolar vazia, é um posicionamento estratégico da maior potência militar e econômica do planeta, reconhecendo publicamente o esforço do governo do Rio de Janeiro no enfrentamento ao narcotráfico e ao crime organizado. Enquanto isso, o que vemos em Brasília? Silêncio constrangedor, ou pior, relativização. O presidente da República, em entrevista recente à Reuters e à AFP, voltou a questionar a legitimidade da operação policial que resultou na morte de criminosos fortemente armados, sugerindo uma espécie de desproporcionalidade no uso da força. Não houve, até o momento, qualquer manifestação oficial de solidariedade às famílias dos policiais mortos. Não houve reconhecimento do heroísmo desses homens que caíram em combate defendendo a população. Não houve sequer uma palavra de apoio ao governador Cláudio Castro. Pelo contrário, o que predomina é uma narrativa que trata criminosos como vítimas da sociedade, que enxerga traficantes armados com fuzis como produtos de um sistema injusto, que vê na ação policial um massacre e não uma resposta legítima à violência institucionalizada. Mas voltemos à Carta Americana. Por que ela incomoda tanto? Porque expõe, de forma brutal, a diferença de visão entre quem realmente está disposto a enfrentar o crime organizado e quem prefere fazer discurso ideológico enquanto o país afunda. Os Estados Unidos não estão fazendo caridade. Eles têm interesse direto no combate ao narcotráfico internacional. Grande parte da cocaína que chega ao mercado americano passa pelo Brasil, controlada por organizações como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Essas facções não são gangues locais. São corporações criminosas transnacionais, com ramificações na Bolívia, Colômbia, Paraguai, Argentina e Europa. Elas movimentam bilhões de dólares anualmente, corrompem agentes públicos, compram políticos, financiam campanhas eleitorais e controlam territórios inteiros, como se fossem estados dentro do estado. E a droga que elas traficam mata milhares de jovens americanos todos os anos. Por isso, Washington tem todo o interesse em ajudar o Brasil a desmantelar essas redes. Não é invasão de soberania, é cooperação mútua contra um inimigo comum. E aqui entra um detalhe que muitos preferem ignorar. Boa parte dos fuzis que armam as facções no Rio de Janeiro vem dos Estados Unidos, contrabandeados através do Paraguai. Isso mesmo, o país que agora oferece ajuda é também parte do problema. Mas justamente por isso, a cooperação se torna ainda mais necessária. Se os americanos estão dispostos a rastrear a origem dessas armas, a pressionar o Paraguai, a compartilhar inteligência e tecnologia de ponta, por que recusar? Por orgulho ideológico? Por medo de admitir que sozinhos não damos conta do recado? Ou porque, no fundo, há quem não queira realmente combater o crime organizado com a força e a determinação que a situação exige? Vejam o que está acontecendo neste exato momento no Mar do Caribe. Forças navais americanas estão bombardeando embarcações carregadas de drogas que partem da Venezuela com destino aos Estados Unidos. Aviões de alta precisão, drones, satélites, tecnologia de ponta sendo empregada para interceptar carregamentos antes que cheguem ao litoral americano. É uma operação de guerra contra o narcotráfico. E funciona. Nicolás Maduro, que há anos usa a Venezuela como plataforma de exportação de cocaína, está encurralado, sentindo na pele a pressão internacional. Agora imaginem se o Brasil tivesse acesso à mesma tecnologia, ao mesmo nível de inteligência, à mesma capacidade operacional. Imaginem se pudéssemos monitorar, em tempo real, a movimentação de drogas e armas pelas nossas fronteiras, pelos nossos portos, pelas nossas rodovias. Imaginem se conseguíssemos bombardear comboios de traficantes que atravessam o país livremente, como se estivessem fazendo turismo. Quantas vidas seriam salvas? Quantos policiais não precisariam morrer em emboscadas? Quantas famílias não teriam seus filhos perdidos para o vício? Mas não. Preferimos o discurso vazio sobre soberania nacional, enquanto o território brasileiro é dominado, fatia, por exércitos criminosos que não respondem a nenhuma constituição, a nenhuma lei, a nenhum princípio civilizatório. E não se trata apenas de tecnologia militar.
A Itália, por exemplo, desenvolveu uma das legislações antimáfia mais eficazes do mundo. Lá, a máfia siciliana foi duramente combatida com uma série de medidas que incluem julgamentos em via rápida para criminosos organizados, prisão perpétua em penitenciárias de segurança máxima, confisco imediato de bens sem necessidade de comprovação da origem do dinheiro. Se você tem um patrimônio incompatível com sua renda declarada, o Estado italiano simplesmente confisca prédios, empresas, contas bancárias, tudo, e funciona. A máfia italiana, que já foi uma das organizações criminosas mais poderosas do planeta, foi drasticamente enfraquecida. Por quê? Porque o Estado italiano decidiu levar a sério o combate ao crime organizado. Montou estruturas especializadas, investiu em inteligência, fechou parcerias internacionais com a Interpol, com o FBI, com agências europeias, não teve vergonha de pedir ajuda, não ficou com mimimi sobre soberania. Entendeu que crime organizado é uma ameaça global e exige resposta global. Por que o Brasil não faz o mesmo? Por que não estudamos o modelo italiano? Por que não copiamos o que deu certo? Por que insistimos em reinventar a roda enquanto o país afunda? A resposta é simples, mas dolorosa. Porque há uma parcela significativa da elite política brasileira que não quer realmente combater o crime organizado. Alguns por convicção ideológica, acreditando sinceramente que o bandido é vítima da sociedade e merece piedade. Outros por interesse eleitoral, porque facções criminosas controlam votos em favelas e periferias, elegem vereadores, deputados, até prefeitos. E outros ainda por corrupção mesmo, porque o dinheiro do tráfico lava dinheiro, financia campanhas, compra apoio político. É um sistema perverso, mas funcional para quem está no poder. E é por isso que qualquer tentativa séria de combate ao crime organizado enfrenta resistência brutal. É por isso que projetos de lei que classificariam facções como organizações terroristas ficam engavetados no Congresso. É por isso que governadores que realmente enfrentam o crime, como Cláudio Castro no Rio, Romeu Zema em Minas Gerais, Jorginho Melo em Santa Catarina, Ronaldo Caiado em Goiás, são atacados, isolados, acusados de truculência. Mas voltemos à Carta Americana. Ela traz um recado claro. Os Estados Unidos estão dizendo ao Rio de Janeiro: vocês não estão sozinhos. Nós reconhecemos o que vocês estão fazendo. Nós respeitamos a coragem dos seus policiais e nós estamos dispostos a ajudar. Isso é um alívio enorme para o governador Cláudio Castro, que enfrenta pressão de todos os lados. Pressão da mídia progressista, que transforma toda a operação policial em massacre. Pressão de ONGs internacionais, que defendem os direitos humanos dos criminosos, mas esquecem dos direitos das vítimas. Pressão do próprio governo federal, que tenta centralizar a segurança pública e esvaziar a autonomia dos estados. E agora, com o apoio americano, o Rio de Janeiro ganha um respaldo internacional que muda completamente o jogo. Porque uma coisa é o presidente da República criticar uma operação policial estadual. Outra, bem diferente, é criticar uma operação que conta com o apoio explícito dos Estados Unidos. A geopolítica pesa. E pesa muito. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que o governo federal também recebeu uma carta semelhante? Será que Washington manifestou solidariedade ao presidente da República? Será que ofereceu cooperação ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, às Forças Armadas? Até o momento não há qualquer informação nesse sentido. E isso diz muito, porque se os Estados Unidos escolheram enviar uma carta diretamente ao governador do Rio de Janeiro, ignorando Brasília, é porque sabem perfeitamente onde está a disposição real de combater o crime organizado, e não é no Planalto. Mas há quem diga que aceitar ajuda americana é entregar nossa soberania, que é permitir que forças estrangeiras atuem em solo brasileiro, que é abrir as portas para uma intervenção imperialista, e aqui vale uma reflexão honesta. O Brasil já perdeu sua soberania, não para os Estados Unidos, mas para o Comando Vermelho, para o PCC, para a Família do Norte, para o Terceiro Comando Puro. Mais de 15 territórios, só no Rio de Janeiro, são controlados por facções criminosas. A polícia não entra, o Estado não governa. Crianças são recrutadas à força para o tráfico. Mulheres são estupradas sem poder denunciar.
Moradores vivem sob toque de recolher imposto por traficantes. Comércios pagam taxa de proteção. É isso soberania? É isso que queremos preservar? Preferimos ser dominados por brasileiros criminosos do que aceitar a ajuda de americanos que querem nos ajudar a recuperar o controle do nosso próprio território? Porque, francamente, essa narrativa não faz o menor sentido. E tem mais. O Brasil já aceita cooperação internacional em diversas áreas. Temos acordos de inteligência com dezenas de países. A Polícia Federal trabalha rotineiramente com a Interpol, com o FBI, com agências europeias. Operações conjuntas contra a lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, pedofilia, são feitas o tempo todo com apoio estrangeiro. E ninguém fala em invasão de soberania. Mas quando se trata de combater o narcotráfico, aí vira questão ideológica. Por quê? Porque, no fundo, há quem não queira realmente combater. Há quem prefira manter o status quo, onde o crime organizado opera livremente, mas sempre sob controle, sempre negociável, sempre útil politicamente. E, enquanto isso, policiais morrem. 4 no complexo do Alemão. Dezenas todos os anos. Jovens que escolheram servir à sociedade, que vestiram a farda, que juraram proteger o cidadão de bem, são massacrados por bandidos armados com fuzis americanos. Comprados com dinheiro do tráfico, protegidos por uma rede de cumplicidade que vai do jurídico ao político. E o que o governo federal faz? Questiona a operação, cobra explicações, investiga a polícia, trata os mortos como algozes e os criminosos como vítimas. É surreal, é revoltante, é inaceitável. A Carta Americana é um divisor de águas. Ela mostra que existe um mundo civilizado, onde crime organizado é tratado como ameaça existencial, onde policiais são honrados, onde governos se unem para combater inimigos comuns. E mostra também que o Brasil está na contramão desse mundo, que optamos por um caminho diferente, onde criminoso é coitado, onde tráfico de drogas é questão social, onde operação policial é massacre. E o resultado está aí. Um país onde facções criminosas controlam mais território do que o próprio Estado, onde traficantes têm mais poder de fogo do que a polícia, onde o cidadão de bem vive acuado, refém, esperando que um dia alguém tenha coragem de dizer basta. Será que essa coragem virá de fora? Será que precisaremos de ajuda internacional para recuperar nosso próprio país? A resposta é sim, precisamos, porque sozinhos, com essa elite política que temos, com essa visão ideológica que domina Brasília, não vamos a lugar nenhum. Vamos continuar afundando, território por território, cidade por cidade, até que o Brasil se transforme numa narcoditadura tropical. Uma Venezuela com praias bonitas, onde o Estado não governa, onde o crime manda, onde o cidadão sobrevive, não vive. E aí vem a questão final. O que você, cidadão brasileiro, vai fazer? Vai continuar acreditando que crime organizado é culpa da desigualdade social? Que bandido é vítima do sistema? Que operação policial é violação de direitos humanos? Ou vai acordar para a realidade, reconhecer que estamos em guerra e exigir que nossos governantes tratem o crime organizado com a seriedade que ele merece? Porque a Carta Americana está aí, sobre a mesa. A oferta de ajuda foi feita. A cooperação está disponível. Resta saber se o Brasil vai ter humildade de aceitar, coragem de agir e determinação de vencer. Ou se vamos continuar fingindo que está tudo bem enquanto o país desmorona. A escolha é nossa. E o tempo está acabando. Família, o Trump vir no Brasil visitar Jair Bolsonaro, as consequências serão drásticas, hein? Serão drásticas. Vamos ouvir aqui. Dá o like aí. Muita gente chegando na live tá esquecendo de dar o joinha. Senta o dedo aí, vamos continuar ouvindo. Atenção total. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro político do Brasil. E não, isso não é exagero. Estamos diante de um cenário que parece saído de um roteiro de thriller político, mas que se desenrola agora, diante dos nossos olhos, com consequências reais e potencialmente explosivas. A pergunta que não quer calar é simples e direta. Será que Donald Trump está realmente preparando um plano para colocar Lula atrás das grades novamente?
E mais importante ainda, isso seria mesmo possível? Vamos começar pelos fatos. E quando falo em fatos, não estou falando de teoria da conspiração ou especulação vazia. Estou falando de movimentos concretos, estratégias internacionais e decisões que já foram tomadas e que traçam um padrão preocupante para quem está do lado errado dessa história. Donald Trump não é um homem de meias palavras. Ele age, decide, executa. E uma de suas primeiras grandes jogadas no combate ao crime organizado internacional foi classificar os cartéis mexicanos, especialmente o Cartel de Sinaloa, como organizações terroristas. Você pode achar que isso é apenas um detalhe técnico, uma mudança de nomenclatura sem consequências práticas, mas não é. Essa classificação muda tudo. Quando uma organização criminosa passa a ser considerada terrorista, as regras do jogo mudam completamente. Não estamos mais falando apenas de operações policiais ou investigações do DEA, que, convenhamos, têm suas limitações e suas próprias contradições históricas. Estamos falando das Forças Armadas dos Estados Unidos, com todo o seu poderio bélico, tecnológico e estratégico, podendo atuar de forma direta e contundente. É o mesmo tipo de autorização que permitiu operações no Iraque, no Afeganistão, e que hoje sustenta ações militares em diversas partes do mundo. Terrorismo não é tratado como crime comum. Terrorismo é tratado como ameaça à segurança nacional e internacional. E aqui é onde a coisa começa a ficar realmente interessante. Depois que Trump fez essa classificação, outros países da região começaram a seguir o mesmo caminho. Argentina, Peru, Paraguai, Equador, El Salvador, Guiana. Um a um, esses países reconheceram os cartéis como organizações terroristas. Por quê? Porque isso facilita a cooperação internacional, permite o compartilhamento de inteligência, autoriza operações conjuntas e, principalmente, isola financeiramente essas organizações. Bancos não podem mais fazer negócios com elas. Empresas não podem mais lavar dinheiro para elas. O cerco se fecha. E é nesse momento que entra um nome que você conhece muito bem: Nicolás Maduro. Maduro não é apenas um presidente autoritário. Ele já tinha um mandado de prisão emitido pelos Estados Unidos, com uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura. Por quê? Porque as investigações americanas comprovaram que ele não é apenas um ditador. Ele é o chefe de um cartel. Ele comanda, ele lucra, ele protege. E agora, com a classificação de sua organização como terrorista, Maduro deixou de ser apenas um criminoso internacional. Ele se tornou um alvo militar legítimo. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem, teoricamente, entrar na Venezuela e capturá-lo. Não é invasão, é combate ao terrorismo. E isso muda tudo. Agora me diga uma coisa. Você realmente acredita que as conexões entre certos líderes políticos sul-americanos e o crime organizado pararam na Venezuela? Você acha que o Brasil está isolado dessa teia criminosa que se espalha pelo continente? Vamos ser honestos. O Partido dos Trabalhadores tem um histórico documentado de relações com grupos armados, guerrilhas e organizações que operam à margem da lei. Isso não é segredo. Existem documentos, investigações, reportagens antigas que mostram essas conexões desde os anos 80. Não estou inventando nada, basta procurar. A informação está lá, disponível para quem quiser ver. E aqui entra o grande checkmate que muita gente ainda não percebeu. Trump quer classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Pense bem no que isso significa. Essas não são gangues de esquina. São estruturas criminosas sofisticadas, com ramificações internacionais, que controlam territórios, impõem suas próprias leis, movimentam bilhões em tráfico de drogas e armas, e têm ligações políticas que vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. O Comando Vermelho não se chama vermelho por acaso. Há uma ideologia ali, há um discurso político, há conexões que vão além do crime comum. Agora vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que precisa ser feita. Por que o governo brasileiro se recusa categoricamente a classificar essas facções como terroristas? Por que tanta resistência? Por que juristas, especialistas, formadores de opinião correm para defender que isso seria inconstitucional, problemático, perigoso? Perigoso para quem?
Exatamente? Para os cidadãos de bem que sofrem nas mãos dessas organizações ou para quem tem algo a esconder? Vamos olhar os fatos recentes. O Rio de Janeiro viveu uma operação histórica nos complexos do Alemão e da Penha. 117 pessoas foram mortas. 99 já foram identificadas como criminosos com extensa ficha criminal. Mas aqui está o detalhe que deveria fazer todo brasileiro pensar. Parte desses criminosos veio de outros estados: Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo. Isso prova que não estamos falando de criminalidade localizada. Estamos falando de organizações nacionais articuladas com logística, financiamento e estrutura militar. E o que fez o governo federal diante disso? Recusou 3 pedidos formais do governador do Rio de Janeiro para envio das Forças Armadas. Nem sequer autorizou o empréstimo de veículos blindados sob pretextos burocráticos, mas na mesma semana decretou a garantia da lei e da ordem em Belém. Não para proteger a população brasileira do crime organizado, mas para garantir segurança a líderes estrangeiros que viriam participar da COP30. Deixa eu repetir isso para você entender bem. Quando o inimigo é o tráfico, o governo cruza os braços. Quando o risco é manchar a imagem internacional, o exército é convocado imediatamente. Isso não levanta nenhuma suspeita na sua cabeça? Isso não faz você questionar quais são as verdadeiras prioridades desse governo? E mais importante, isso não faz você pensar que talvez, apenas talvez, existam ligações que não podem ser expostas, alianças que não podem ser rompidas e proteções que precisam ser mantidas a todo custo? Porque aqui está o ponto central de tudo isso. Se Trump conseguir classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, ele não precisará da autorização do governo brasileiro para agir. Ele poderá usar a mesma estratégia que está usando na Venezuela: investigar, rastrear, identificar lideranças, seguir o dinheiro, mapear conexões. E se essas conexões levarem a nomes poderosos dentro da política brasileira, o que você acha que vai acontecer? Você acha que Trump vai hesitar? Você acha que ele vai pedir licença? A Casa Branca já deixou claro que não tem medo de usar recursos militares e econômicos para proteger interesses americanos e combater o terrorismo. E olha, eu sei que muita gente vai dizer que isso é intervencionismo, que isso é imperialismo, que os Estados Unidos não têm o direito de agir assim. Mas sabe qual é a verdade? Se o Brasil fizesse o seu trabalho, se o Brasil combatesse essas organizações com a seriedade necessária, se o Brasil protegesse sua própria população, Trump não teria essa brecha. Mas quando um governo se recusa a agir, quando um governo protege criminosos, quando um governo coloca a política acima da segurança do povo, ele abre a porta para que outros intervenham. E não estamos falando de futuro distante, estamos falando de agora. As peças já estão se movendo no tabuleiro. Os países vizinhos já aderiram à classificação, as investigações já estão em andamento, o cerco está se fechando e no centro dessa teia, no olho do furacão, estão nomes que você conhece muito bem, nomes que têm poder, influência, proteção. Mas será que essa proteção vai durar para sempre? Será que existe realmente alguém grande demais para cair? Nicolás Maduro provavelmente pensava que sim. Ele provavelmente achava que sua posição o tornava intocável. E hoje ele tem um mandado de prisão internacional e uma recompensa milionária por sua captura. Ele se tornou um fugitivo em seu próprio país, isolado, acuado, sabendo que a qualquer momento as Forças Armadas americanas podem decidir que chegou a hora de executar aquele mandado. E se isso pode acontecer com um presidente em exercício na Venezuela, por que não poderia acontecer com ex-presidentes em outros lugares? Você acha que isso é impossível? Você acha que existem imunidades absolutas no cenário internacional quando se trata de terrorismo? Deixa eu te contar uma coisa. Não existem. Osama Bin Laden achava que estava protegido. Saddam Hussein achava que estava protegido. Muammar Gaddafi achava que estava protegido. E todos eles descobriram da pior forma possível que quando os Estados Unidos decidem que você é uma ameaça à segurança internacional, não existe lugar no mundo onde você possa se esconder. Agora, eu não estou dizendo que isso vai acontecer.
Eu não tenho uma bola de cristal, mas o que eu estou dizendo é que os mecanismos para que isso aconteça estão sendo montados agora. A estrutura legal está sendo construída, os precedentes estão sendo estabelecidos. E o Brasil, ao se recusar a cooperar, ao se recusar a classificar suas próprias facções criminosas como terroristas, está, na verdade, facilitando que isso saia completamente do nosso controle. Porque, veja bem, se o Brasil classificasse essas organizações como terroristas, nós teríamos controle sobre as investigações, sobre as operações, sobre as consequências. Nós poderíamos agir internamente, com nossas próprias leis, nossa própria soberania. Mas ao nos recusarmos a fazer isso, ao protegermos essas organizações sob o argumento de que elas não têm motivação política ou religiosa, nós estamos, na verdade, entregando essa responsabilidade para outros. E esses outros não vão perguntar nossa opinião na hora de agir. Então voltamos à pergunta inicial. Trump vai conseguir mandar Lula de volta para a prisão? Eu não sei. Mas o que eu sei é que se as investigações americanas sobre o crime organizado na América Latina chegarem a conexões políticas no Brasil, se documentos comprovarem financiamento, proteção ou cumplicidade, não vai importar se a pessoa em questão é ex-presidente, senador ou ministro, porque terrorismo não respeita cargo. Terrorismo não respeita imunidade parlamentar. Terrorismo é julgado em tribunais internacionais, em Haia, em cortes que não respondem ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Presta atenção. E talvez seja por isso que tanta gente está tão nervosa com essa possibilidade. Talvez seja por isso que juristas que ganham rios de dinheiro defendendo criminosos estão correndo para a imprensa dizer que isso seria inconstitucional. Porque eles sabem que se essa classificação acontecer, muita coisa vem à tona. Muitos segredos são revelados. Muitas carreiras terminam. E muita gente pode acabar dividindo cela com os clientes que defenderam a vida toda. O Brasil está em uma encruzilhada. Nós podemos continuar fingindo que não vemos, ignorando as conexões óbvias, protegendo quem não merece ser protegido. Ou nós podemos exigir transparência, cobrar ação, defender que nossas leis sejam aplicadas com rigor e sem exceções, porque se nós não fizermos isso, outros farão por nós. E quando outros fizerem, nós não vamos ter voz, nós não vamos ter controle, nós vamos apenas assistir às consequências. Então eu te pergunto, você quer ver justiça sendo feita? Você quer ver criminosos pagando por seus crimes, independentemente do cargo que ocupam? Ou você prefere continuar nessa hipocrisia coletiva, onde todos sabem o que está acontecendo, mas ninguém tem coragem de agir, porque chegou a hora de escolher. E essa escolha vai definir que país nós vamos deixar para nossos filhos. Um país soberano, justo e transparente, ou um país refém do crime organizado e da corrupção política. A história está sendo escrita agora, e cada um de nós é responsável por decidir de que lado dessa história queremos estar. Pessoal, já vai se inscrevendo aí no canal, pessoal. Muita gente fica na live aí, fica até o final, muitas das vezes, mas aí acaba esquecendo de se inscrever no canal. É importante demais da conta você que está chegando agora inscrever-se. Clica aí, ó, começa a me seguir aí, inscreva-se no canal aí para você não perder nada. Jair Messias Bolsonaro receberá a visita de Donald Trump em breve, família, em breve. Isso é fato. Isso é fato que vai acontecer. E o Cláudio Castro já tem à disposição as Forças Armadas Americanas para entrar em uma intervenção ali no estado do Rio de Janeiro. Tem ele falando isso aqui, ó. Isso não é balela, isso não é conversa para boi dormir, não é historinha, não é conto de fadas. Deixa eu colocar o próprio governador falando aqui, né? Porque aí talvez assim vocês irão acreditar e parar de falar que é fake news. Vamos lá, governador, fica à vontade, pode falar aí, tá ao vivo. Vamos ouvir o governador. Pode falar, governador. Olá, pessoal. Hoje recebi o apoio direto dos Estados Unidos. O presidente Trump deixou claro, o Brasil não está sozinho na luta contra o tráfico. Vamos enfrentar o narcoterrorismo com coragem, honra e sem recuar um centímetro. Mostre seu apoio, curta, comente e compartilhe. Tá aí. Tá aí, pessoal. Escancarado.
Estados Unidos vai entrar nessa peleja, hein? Vamos continuar ouvindo aqui. Dá o like aí rapidão, quem tá chegando agora. Nos ajude aí, vamos continuar ouvindo aqui, porque tem muita informação chegando. Um governador brasileiro, desesperado com a violência em seu estado, decide ignorar completamente o governo federal e vai bater na porta de outro país pedindo ajuda. Parece ficção? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro acabou de entregar um documento oficial no consulado americano, solicitando que os Estados Unidos classifiquem o Comando Vermelho como organização terrorista. Isso mesmo que você ouviu. Um Estado brasileiro está pedindo intervenção estrangeira porque não consegue apoio do próprio país. Fique até o final deste vídeo porque vou mostrar como chegamos nesse ponto crítico e o que isso significa para o futuro da segurança no Brasil. Vamos entender o que realmente aconteceu. O governo do Rio de Janeiro preparou um relatório completo de inteligência e entregou pessoalmente no Consulado dos Estados Unidos, localizado na própria cidade do Rio. Esse documento não foi feito de qualquer jeito. É um material técnico, detalhado, com dados sobre as operações do Comando Vermelho. Mas qual é o objetivo real desse pedido? O governador está solicitando que o governo americano, especificamente a administração de Donald Trump, oficialize o Comando Vermelho como uma organização terrorista internacional. Agora você deve estar se perguntando, qual a diferença prática disso? A diferença é enorme. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles acionam toda uma estrutura de combate que vai muito além de simplesmente colocar um rótulo. O Departamento do Tesouro americano, através do OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, pode bloquear contas bancárias, rastrear movimentações financeiras e aplicar sanções pesadas contra qualquer empresa ou pessoa que faça negócios com o Comando Vermelho dentro ou fora do Brasil. Além disso, essa classificação permite que agências de inteligência americanas trabalhem de forma muito mais direta no combate à organização. Estamos falando da DEA, que é a agência antidrogas, do FBI e da CIA. Essas agências possuem tecnologia, recursos e alcance global que simplesmente não existe aqui no Brasil. Na prática, seria como trazer todo o poder investigativo e financeiro dos Estados Unidos para ajudar o Rio de Janeiro a enfraquecer uma das maiores facções criminosas da América Latina. Mas a pergunta que não quer calar é: por que um governador brasileiro precisou tomar essa atitude extrema? Por que buscar ajuda internacional em vez de resolver internamente? A resposta é simples e preocupante ao mesmo tempo. O governo do Rio de Janeiro tentou todas as portas antes de chegar nessa decisão. Cláudio Castro pediu apoio do governo federal diversas vezes. Ele solicitou o envio de veículos blindados da Marinha para auxiliar nas operações de segurança. Pediu uma postura mais firme no combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas. E qual foi a resposta? Silêncio e portas fechadas. O próprio presidente Lula declarou publicamente que não quer ver as Forças Armadas enfrentando bandidos. Essa fala deixou claro que a postura do governo federal é de não envolvimento direto nas questões de segurança pública do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando questionado sobre classificar as facções como terroristas, deu uma explicação que muitos consideram insuficiente. Segundo ele, falta motivação ideológica para essa classificação. Como se o terror imposto às comunidades, os ataques coordenados e o domínio territorial armado não fossem suficientes. Para muitas pessoas, isso não é apenas omissão. É negligência deliberada com a segurança de milhões de cidadãos cariocas. Mas a situação fica ainda pior quando olhamos para o Supremo Tribunal Federal. Em 2020, através da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, o STF impôs restrições severas às operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Antes dessa decisão, a polícia tinha presença constante nas comunidades, o que ajudava a inibir ações criminosas. Agora, as operações só podem acontecer em casos extremos e com uma burocracia enorme. O próprio governador revelou que precisa notificar 10 órgãos diferentes antes de qualquer operação, desde secretarias de saúde até o Ministério Público. E ele levanta uma questão óbvia: como manter o sigilo de uma operação quando você precisa avisar tantas instituições? O elemento surpresa, que é fundamental em operações policiais, simplesmente deixou de existir. O governador Cláudio Castro usou uma comparação perfeita para descrever essa situação. A ADPF fez o mato crescer. É como proibir o jardineiro de cortar a grama e depois reclamar que o terreno virou uma selva. Com a polícia impedida de atuar normalmente, as facções criminosas ganharam espaço, se armaram melhor e expandiram seus territórios de controle. O que está acontecendo no Rio de Janeiro não é um problema isolado. Está se transformando em uma questão internacional. E nossos vizinhos já perceberam isso.
A Argentina, sob o governo de Javier Milei, já declarou oficialmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mais do que isso, está reforçando a segurança na fronteira com o Brasil. O Paraguai tomou a mesma decisão. A Bolívia também. Nossos países vizinhos estão, na prática, nos colocando em quarentena. É como se o Brasil fosse visto como fonte de contaminação criminal para toda a América do Sul. E não podemos dizer que estão errados. O crime organizado brasileiro, especialmente o tráfico de drogas, se expandiu para além das nossas fronteiras. Estamos exportando violência e instabilidade para países vizinhos. Uma reportagem recente da Bloomberg, uma das agências de notícias mais respeitadas do mundo, mostrou como a Amazônia se transformou na principal rota do tráfico internacional de drogas. Isso coloca o Brasil em rota de colisão direta com os interesses de segurança dos Estados Unidos. Para o governo americano, o Brasil não é mais apenas um parceiro comercial. Está se tornando um risco à segurança regional. As facções brasileiras têm conexões com cartéis mexicanos, grupos criminosos colombianos e até mesmo organizações na África. O que antes era visto como um problema interno do Brasil, agora é tratado como ameaça à segurança hemisférica. E isso muda completamente o jogo. Enquanto a violência aumenta e as facções se fortalecem, ainda existe um debate ideológico que impede ações mais efetivas. Há setores políticos que se recusam a reconhecer a gravidade da situação. Um exemplo que marcou a opinião pública foi quando o deputado Guilherme Boulos, atual ministro do governo Lula, pediu 1 minuto de silêncio na Câmara dos Deputados. Não pelos policiais mortos em serviço, mas pelos criminosos abatidos durante operações. Para muitos brasileiros, isso representa uma inversão completa de valores. É colocar criminosos armados no papel de vítimas e policiais que arriscam suas vidas no papel de agressores. Esse tipo de posicionamento dificulta ainda mais qualquer avanço no combate ao crime organizado, como aprovar leis mais duras, autorizar operações mais efetivas ou conseguir apoio político se existe essa divisão ideológica profunda. O governador Cláudio Castro, ao buscar apoio internacional, está tentando contornar justamente esses obstáculos internos. Se não consegue avançar politicamente aqui dentro, busca quem esteja disposto a agir. O Brasil está em um ponto crítico. Precisamos decidir que tipo de país queremos ser. Vamos enfrentar o crime organizado de verdade ou vamos continuar com debates ideológicos enquanto as facções se fortalecem? A atitude do governador do Rio de Janeiro de buscar ajuda externa é sim um sinal de desespero, mas também é um sinal de realismo. Ele reconheceu que, dentro das estruturas atuais, não está conseguindo proteger a população do seu estado. A guerra contra o crime organizado no Rio de Janeiro não é só do Rio, é uma guerra de todos os brasileiros. Se não conseguirmos vencer essa batalha, o domínio territorial que as facções exercem hoje nas comunidades cariocas pode se espalhar para todo o país. Essa é uma história de abandono, omissão e desespero. Mas também pode ser o começo de uma mudança de estratégia necessária. E você, o que pensa sobre isso? Foi correta a decisão do governador de buscar ajuda internacional. O que você faria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa situação crítica, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. O Rio de Janeiro não está sozinho nessa luta. Se você ainda não é inscrito no canal Força Soberana, inscreva-se agora e ative as notificações. Continuaremos trazendo análises importantes sobre a segurança e o futuro do Brasil. Um forte abraço e até o próximo. Família, muita coisa tá acontecendo lá no Rio de Janeiro e muita coisa ainda vai acontecer. Nós entendemos que vai cair todo mundo. Família, na hora certa, Bolsonaro sairá dessa prisão domiciliar. Esquece esse negócio que ele vai pra Papuda, família. Isso é cortina de fumaça. Bolsonaro jamais vai ser preso. Vai cair por terra e Bolsonaro vai ser presidente do Brasil em 2027. Ele vai ganhar as eleições em 26. O Trump já tá articulando tudo. O Trump é estrategista. Escreva isso que eu tô te falando. Vai ficar gravado aqui. Depois você vai vir aqui e vai me pedir desculpa pela asneira que muitos petistas estão falando aí. Vão ter que engolir Bolsonaro presidente em 27, porque ele vai ganhar em 2026. E ele ficará elegível ainda no início do ano que vem. Então já peço a você, dá o like, curte, comenta, compartilha, dispara essa live aí para todo mundo. Quem puder nos ajude aí através do Pix. O Pix tá aí, é o DDD 31996911975. Gabriel Mendonça, dá uma força para nós aí, pessoal. Ajude o nosso trabalho, jornalismo independente é aqui, em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Assista esse vídeo aqui também e se inscreva lá no nosso outro canal, que é o BBR News. Veja esse vídeo lá. Um abraço e até breve.